11 horas e 31 minutinhos aqui na Cultura, momento político do nosso Jornal Regional da Rádio Cultura do Portal RC1. Como eu disse, já apresentei até o currículo do nosso primeiro entrevistado deste momento, desse quadro que entra a partir de hoje. Claro, para facilitar ainda mais para você conhecer alguns candidatos que estão aí disputando o pleito de senador, pleito de deputado estadual, federal, também governador, vice-governador. É importante demais a gente estar ligado na política hoje e conhecer cada candidato. O nosso primeiro entrevistado de hoje, então, é o Edson Aparecido dos Santos, ele que é candidato a senador do partido MDB. O nome do partido é o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que tem a coligação PSDB, Cidadania, Avante, MDB, Patriota, União, POD, PP e Solidariedade. Claro que nós vamos bater um papo com Edson Aparecido, que tem 65 anos de idade, já vem aí uma carreira política que eu já disse para você, minha amiga, que realmente é interessante a gente ressaltar o trabalho deste candidato que está aí buscando o pleito de senador. Candidato, primeiramente, o nosso bom dia mais uma vez. Obrigado por nos atender e por estar aqui neste desafio de perguntas e respostas para a nossa população, para a nossa região e para, claro, o Brasil todo conhecer o senhor, já que nós estamos pelas redes sociais que atingem o mundo todo. Candidato Edson Aparecido, bom dia. Bom dia, Ricardo. Um prazer enorme poder participar desse seu programa, Momento Político, com a Rádio Cultura, o Jornal Democrático e também o RCI. É um momento importante, como você diz, para que as pessoas saibam a história de cada um dos candidatos, aquilo que já fizeram à frente do poder público e também aquilo que propõem, evidentemente, para o mandato do Senado Federal, esse que é um cargo muito importante. São Paulo e o país estarão elegendo 1/3 do Senado Federal, um senador deverá ser eleito por cada estado e aqui em São Paulo não será diferente. Então, eu estou à sua disposição. É uma honra muito grande poder abrir esse ciclo de palestras, de sabatinas, e eu espero, se Deus quiser, esclarecer os seus internautas e todos aqueles que nos acompanham sobre a nossa história e aquilo que vamos propor se eleitos junto ao Senado Federal. Obrigado, candidato. O candidato vai ter 4 minutos. Nós vamos colocar na tela do nosso portal RC1. O candidato terá 4 minutos para que ele se apresente, fale para a nossa população, fale para os nossos telespectadores sobre a sua candidatura. Candidato, por que o senhor quer ser senador hoje? 4 minutos. Olha, Ricardo, primeiro porque acho que acumulei ao longo da minha vida pública a experiência necessária para que a gente possa defender o Estado de São Paulo junto ao Senado Federal. Eu comecei a minha carreira no movimento estudantil, depois acompanhei as grandes lideranças políticas do nosso Estado, Franco Montoro, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique, José Serra, à frente não só dos governos aqui do Estado, mas também à frente do governo federal. Eu estive ao lado do ex-ministro, saudoso Sérgio Mota, quando fizemos o processo de privatização das telecomunicações do país. Hoje, todo mundo tem acesso a um telefone celular, que é praticamente um computador, o que nos permite poder ter as informações de uma maneira mais rápida, eficiente, nos conectar ao mundo, e essa foi uma experiência que foi muito importante na minha carreira. Depois disso, eu fui eleito deputado estadual por 2 vezes aqui em São Paulo, deputado federal por 2 vezes também, e vereador na capital. Nós, como deputados estaduais, tivemos a oportunidade de aprovar leis importantes, como o 1% do ICMS para a habitação popular, o fim do imposto para o pãozinho no Estado, o bônus para os professores, o projeto de lei que criou a Agência de Pesquisa e Tecnologia na área do agronegócio, da agricultura, enfim, projetos de lei extremamente importantes que beneficiaram parcelas significativas da população. Depois disso, fui chefe da Casa Civil do ex-governador Alckmin, fui também secretário de Desenvolvimento Metropolitano. Foi graças ao nosso trabalho que nós criamos as regiões metropolitanas em todo o estado, inclusive aí na região de Bauru, que é exatamente um espaço onde prefeitos, sociedade civil e governo do estado sentam numa mesma mesa para definir o orçamento daquilo que é prioridade em cada uma das nossas regiões.
E mais recentemente, o ex-prefeito Bruno Covas me convidou e eu fui secretário de saúde aqui na capital de São Paulo. Um momento extremamente difícil, uma crise sanitária global, mas que felizmente aqui na cidade de São Paulo, todas as pessoas precisaram de tratamento, nós tratamos, né? Abrimos 10 hospitais durante a pandemia, a cidade que tinha apenas 3 UPAs, hoje tem 20 UPAs, enfim, e tornamos São Paulo a capital mundial da vacina. Então, essa é um pouco a minha trajetória até agora, e quando saímos candidato ao Senado, na coligação que apoia o governador Rodrigo Garcia. O Senado Federal tem um papel muito importante, vai ter que discutir, por exemplo, a questão do Pacto Federativo. A Constituição de 88 criou obrigações para os municípios, para os estados e para a União, e também o financiamento das ações sobre as quais cada um estivesse responsável. O Estado de São Paulo, ano passado, para vocês terem uma ideia, mandou para Brasília 716 bilhões de reais. Só voltou para São Paulo 47 bilhões. Né? É uma parcela extremamente pequena para um Estado que é a locomotiva econômica, cultural do país, né? A grande produção, seja na indústria, seja na tecnologia, seja no agronegócio, né? Passa pelo Estado de São Paulo e o Estado contribuir com a riqueza do país, sem ter de volta os seus recursos, realmente é uma penalidade que São Paulo não merece. Nós vamos ter que rediscutir o Pacto Federativo, o financiamento de setores como, por exemplo, a educação, né, e a saúde. A saúde, a tabela do SUS foi congelada em 2007 no governo do PT. Até hoje não houve um reajuste. As Santas Casas sobrevivem por conta do auxílio de estados e municípios. Né? Os municípios hoje são obrigados a suportar uma carga daquilo que arrecadam em 25, 30, 35% do seu orçamento para sustentar a saúde, e nós precisamos rever a tabela do SUS. Né? Os repasses na área da saúde precisam ser muito maiores do que são hoje para os estados e para os municípios. Obrigado, candidato. Candidato ao Senado, Edson Aparecido, é o nosso primeiro entrevistado do nosso Momento Político através do nosso portal Receion. Candidato, agora o senhor tem 3 minutos para responder a algumas perguntas que iremos fazer aqui no nosso portal Receion, neste Momento Político. E a primeira delas, 3 minutinhos que estará colocado aí na tela para que o senhor responda para a gente. A primeira pergunta é: quais as principais reformas que o Senado deveria propor para a próxima legislatura? O que o senhor fala sobre isso, candidato? Olha, Ricardo, exatamente uma delas eu já pude abordar aqui. Uma das reformas importantes da Constituição que terá que ser feita é a discussão do novo Pacto Federativo do país. Né? Não é possível que tudo se concentre em Brasília. A riqueza do país é construída no município, é construída nos estados. Né? Não é possível que tudo que se arrecade se mande para Brasília e, obviamente, o retorno disso seja muito pequeno. Então, portanto, uma reforma importante a ser encaminhada é a rediscussão do Pacto Federativo. As obrigações que estados, União e municípios têm, a forma de financiamento da pesquisa, da saúde, da educação, da infraestrutura do país. Eu acredito, sinceramente, que essa seja a principal função do próximo Congresso. Outra questão importante, evidentemente, nós temos hoje um único conselho entre estados, que é o CONFAS, na área da Fazenda. Nós poderíamos, exatamente, em função da reforma e em função da discussão do novo Pacto Federativo, fazer uma reforma administrativa que, obviamente, levasse em conta a necessidade da organização entre os estados para, por exemplo, definir as prioridades, as ações, né, na saúde pública. A saúde, a gente sabe, sobretudo depois da pandemia, os reflexos que nós vamos ter com as comorbidades advindas das doenças que a Covid-19 produziu. Seria muito importante que todos os secretários de saúde do país pudessem, junto com o Ministério da Saúde, definir as ações prioritárias que a gente pudesse ter na redução das filas para exames, para cirurgias, a correta divisão
das atribuições da atenção básica para os municípios, né, do enfrentamento da média e alta complexidade pelo Estado e pela União. Isso tudo é muito importante. Para você ter uma ideia, Ricardo, São Paulo tem um único hospital federal. O Estado inteiro ia fechar as portas aqui em São Paulo. Só não fechou porque o governador Rodrigo Garcia repassou 70 milhões para que esse hospital não fechasse. O hospital é federal, mas a população que é lá atendida é do Estado de São Paulo. Então, essas reformas, né, essa redivisão de atribuições, de financiamento das ações do poder público é a questão mais urgente que nós temos pela frente. A segunda, a reforma política, que tanto se faz. Não uma reforma política que dê prioridade a Brasília, né? Uma reforma política que dê prioridade ao cidadão, que o cidadão seja corretamente representado, né? Seja pelos seus deputados, seja pelo Senado Federal, né? Seja pela uma reorganização partidária. Não é possível o país ter 40 partidos. Né? E a prioridade não é o cidadão, né? 40 partidos e não representar dignamente o conjunto da população. A reforma política também é extremamente importante. Candidato, a nossa região, Dois Córregos, por exemplo, a nossa região ela é privilegiada no estado de São Paulo porque nós significamos o centro, meio do estado de São Paulo. O senhor, como eleito, o que a nossa região poderá esperar da sua atuação no Senado para o seu desenvolvimento? Olha, Ricardo, essa região, quando eu fui deputado estadual e também deputado federal, eu tive a oportunidade de ajudar bastante a região, né? Principalmente na ação com a saúde da região, as Santas Casas, mas também fizemos um longo debate, uma longa ação que repercutiu em termos de recursos para a infraestrutura e para a mobilidade da região. É uma região eminentemente agrícola, né? Tem também um polo importante de turismo em algumas instâncias turísticas que geram renda, emprego para a região. Eu acho que aí nós vamos poder, sem dúvida nenhuma, atuar junto ao governador Rodrigo Garcia, para que a gente possa, cada vez mais, de uma maneira planejada e discutida com os prefeitos da região, com o setor produtivo da região, a gente possa exatamente criar as melhores condições para que a atividade econômica da região tenha competitividade. Nós sabemos que hoje São Paulo acaba não disputando mais com outras regiões do país. Nós estamos e precisamos disputar com outras regiões do mundo. E esta região central, né, do estado, onde nós temos todos os municípios do entorno de Bauru, Dois Córregos, toda a região aí, né, ela, sem dúvida nenhuma, tem uma infraestrutura de produção industrial, do agronegócio, né, do turismo, extremamente importante. Acho fundamental que a gente possa, exatamente, tomar medidas, né, definir medidas, junto com os prefeitos, junto com a sociedade civil local, junto com o governo do estado e a gente lá em Brasília, para trazer mais recursos para que ela exatamente adquira a competitividade necessária para gerar renda, emprego, uma educação de qualidade, um ensino técnico que prepare a nossa mão de obra. Nosso portal RC1 com o nosso Momento Político, 11h45, né, a gente agradece mais uma vez ao candidato por estar aqui à frente, fazendo parte desse primeiro bate-papo, dessa primeira entrevista do nosso portal RC1, que é o candidato ao Senado, Edson Aparecido. Aliás, essa próxima pergunta, ela vem direcionada ao nosso país, o nosso Brasil, que é a seguinte: qual é a política pública de saúde que falta para o nosso país hoje, na sua visão, candidato? Olha, Ricardo, nós temos o melhor sistema de saúde pública do mundo. Eu acredito que o SUS seja um dos programas de redistribuição de renda mais importantes para o país. Não fosse o SUS, a tragédia da Covid-19 seria muito maior. Eu estou dizendo isso porque aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, como secretário de saúde que fui, né, se não fosse o sistema de saúde, o SUS, o caos que estaria estabelecido seria muito, muito maior. O grande problema da saúde pública no país é o seu financiamento. Não há a menor sombra de dúvida. A União foi, ao longo desses anos, retirando-se do financiamento público da saúde.
Para você ter uma ideia, um exame, uma consulta que se faz hoje num posto de saúde custa, em média, 100, 120 reais. O Ministério da Saúde passa para Estado e município 10 reais. Um exame de radiografia que custa R$ 85, o Ministério passa R$ 9,50. Então, é absolutamente impossível que estados e municípios, sobretudo municípios pequenos, consigam sustentar uma boa atenção na saúde. Então, o grande problema da saúde no Brasil é o seu financiamento. Nós temos que fazer com que o governo federal determine o envio de 100 bilhões de reais para a saúde pública, para o sistema do SUS. Hoje, o que é repassado não é o suficiente, né? Eu acabei de dizer aqui, o ano passado nós mandamos para Brasília 716 bilhões de impostos. Voltou 47. Se tivesse voltado um pouco mais, o dobro disso, eu não tenho a menor sombra de dúvida que nós poderíamos ter um sistema. Os hospitais do Estado, há 20 anos atrás, eram 50. Hoje são 100 hospitais do Estado, né? O governo federal tem um único hospital público em todo o estado de São Paulo e quase fechou as portas. Então, a questão da saúde no Brasil é a questão do financiamento. O sistema é um sistema eficaz, eficiente, funciona bem, os profissionais de saúde são extremamente dedicados, o que não existe é um financiamento decente para a saúde. É isso que nós precisamos mudar em Brasília. Candidato, ainda se tratando em relação à saúde, as Santas Casas estão sempre em crise, faltam recursos, uma boa administração, falta materiais. Agora, o senhor como eleito, como Senado, como senador, e também lá no Senado, o que poderá ser contribuído da parte do Senado e também do senhor, se for eleito, para este caso? Olha, Ricardo, não há a menor sombra de dúvida que se não fossem as Santas Casas, entidades filantrópicas centenárias no país e aqui em São Paulo, o caos na saúde seria ainda muito maior. Aliás, você deve ter acompanhado, né, as Santas Casas estão prevendo um fechamento de 20 mil leitos para o ano que vem. Aqui nós temos uma organização muito importante do Estado, com o Rogatti, que é o presidente da Associação de Santas Casas, né, mas volto a dizer, esse é o problema. Independente de que o parlamentar possa dar emendas para as Santas Casas, o que é muito, muito importante, né, mas nós precisamos que o Ministério da Saúde tenha uma rubrica específica para manutenção, né, das Santas Casas, para o custeio das Santas Casas, porque os recursos que hoje são repassados são absolutamente insuficientes, né? Aqui o governo do Estado, o governador Rodrigo, fez um novo programa, Mais Santas Casas, procurando ajudar todas as Santas Casas do Estado, mas, volto a dizer, os recursos de Brasília são muito pequenos. A alternativa seria, sem dúvida nenhuma, ter-se uma rubrica específica de financiamento, com recursos, obviamente, dependendo da importância que a Santa Casa tem. Algumas têm uma importância regional, outras têm uma importância mais local, mais para o município, né? E aí faria-se uma divisão correta do número de pessoas atendidas, mas é preciso se ter uma rubrica específica para o custeio das Santas Casas em todo o país e, obviamente, em São Paulo. Candidato Edson Aparecido, candidato do MDB ao Senado, principalmente para representar o nosso estado de São Paulo, é o nosso primeiro entrevistado de hoje. Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela audiência de todos que estão acompanhando nosso portal RC1, que a partir de hoje tem esse ciclo de entrevistas para você conhecer melhor cada candidato, tanto deputado como deputado federal, estadual, senadores, candidatos a senadores, governo, vice-governador. É importante demais ter esse bate-papo para você, minha amiga, a tirar qualquer dúvida a respeito daquilo que está sendo hoje colocado como opção para que você possa, em outubro, depois escolher o seu candidato. Candidato, o senhor é favorável à alteração da distribuição da receita tributária no atual pacto federativo? Hoje, 60% fica para a esfera federal, 23% vem para os estados e 17% vem para os municípios. O que o senhor fala sobre isso, candidato? É exatamente isso, Ricardo, aquilo que nós estamos falando. É preciso, no novo Pacto Federativo, redefinir essa divisão daquilo que o país arrecada.
Eu dei o exemplo aqui de São Paulo, e o problema mais grave, você sabe, é que mesmo com essa divisão, o governo federal se omite, né, não só em relação à saúde, os recursos do Fundo Nacional de Segurança, este ano, não foram repassados 42% dos recursos na área da segurança, ficaram em Brasília. Né? Então, essa que é a grande questão, e mais. Né? Nós mandamos 700 bilhões para lá, e a gente não sabe como é que é gasto. A sociedade precisa controlar isso. No novo Pacto Federativo, é preciso que a sociedade saiba o seguinte, olha, saiu tantos recursos aqui do nosso estado, de São Paulo, foram para outros estados, não há problema nenhum, mas como é que eles foram gastos? Né? O governo federal, para você ter uma ideia, utilizou os recursos arrecadados por São Paulo para dar financiamento para empresas que estavam aqui em São Paulo se instalarem em outros estados, para tirar o emprego de São Paulo. Né? E depois, ao longo do tempo, o exemplo a gente pode pegar em Goiás, no Mato Grosso, em alguns estados aqui que fazem limite com São Paulo. Né? Isso ajudou a manter o emprego nessa região? Não ajudou. Aumentou o PIB, né, desses estados? Não aumentou. Né? Então, é uma utilização extremamente duvidosa desses recursos. Né? Então, não é possível, onde toda a ação da saúde, da educação, né, da segurança, em muitos casos, é feita no município e nos estados, e municípios e estados fiquem com a menor parcela. Isso precisa mudar, isso vai mudar. Né? Eu acho que há hoje uma consciência por parte, né, da sociedade civil, né, de todos, de que realmente, se nós não caminharmos nessa linha de que a prioridade é o município, a prioridade é o Estado, é onde as pessoas moram, onde trabalham, onde criam suas famílias, né, onde vão estudar, onde vão trabalhar, enfim. Se não mudar essa concepção e tudo se concentrar em Brasília, já está provado que esse sistema, Ricardo, não deu certo de governar de cima para baixo. Tem que governar de baixo para cima, ouvindo a sociedade, ouvindo quem efetivamente está no dia a dia dos problemas, que tem que resolver as questões. Né? Então, por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o Pacto Federativo é a grande reforma do próximo mandato de senadores e deputados. Candidato, eu quero dar de presente para o senhor 2 minutos para as suas considerações finais. 2 minutos para o senhor, para a gente fazer o nosso encerramento aqui, claro, com o senhor, deixando em 2 minutos as suas considerações finais, falando a respeito também da importância de estar aqui, falando não só para Dois Córregos, mas para a nossa região toda, para o Brasil todo, para o mundo todo. Haja visto que nós estamos nas redes sociais e o mundo todo pode acompanhar aí através aí do Portal RC1, esse bate-papo nosso do momento político aqui no Portal RC1. 2 minutos para o senhor aí fazer as considerações finais. Olha, Ricardo, agradecer a você, né, ao seu programa Momento Político, à Rádio Cultura, ao Portal RC1, ao Jornal Democrático. Muito importante essa oportunidade das pessoas conhecerem a trajetória dos candidatos, aquilo que propõem. Né? Eu tive uma experiência de vida e uma experiência política. A minha experiência de vida eu levei para a política, aprendi com o meu pai durante todo esse período, para que a gente pudesse exatamente fazer aquilo que é mais importante. Você, à frente da vida pública, você tem que tirar as coisas do papel, você tem que resolver. Né? O discurso é importante durante a campanha, mas depois é resolver. E eu, graças a Deus, a minha experiência política me permitiu aprender muito e tirar as coisas do papel, resolver e prestar um serviço correto para a população, seja na saúde, na moradia, na infraestrutura, enfim. A outra questão é fazer um apelo para que aquelas pessoas que nos acompanham, né, procurar exatamente ver o equilíbrio dos candidatos. O Brasil, essa briga política que a gente já tem no país há algum tempo, não trouxe nada de bom para nós, não trouxe para os municípios, não trouxe para o Estado, não trouxe para a vida das pessoas. A vida não melhorou, o desemprego aumentou, enfim. Né? Então, não realmente essa briga, essa polarização permanente, constante, né? Sem levar em conta a necessidade de resolver o problema da população, realmente é uma coisa muito grave. Então, o que a gente precisa é isso, né? É pela experiência adquirida, pelo aquilo que se conhece, na hora do exercício do mandato, você exercê-lo bem, com resultado para a população. Eu espero defender São Paulo em Brasília, estar ao lado do governador Rodrigo nesse desafio, para que a gente possa melhorar cada vez mais
a qualidade de vida do nosso cidadão. O cidadão de bem, o homem de bem, a mulher de bem, aqueles que trabalham, que constroem a riqueza do nosso estado de São Paulo. Obrigado, candidato. O candidato Edson Aparecido foi o nosso primeiro entrevistado de hoje, nesse ciclo de entrevistas sobre as eleições, a eleição de 2022, que acontece agora no mês de outubro. Obrigado mais uma vez, candidato, pela participação e agradeço demais e desejo boa sorte aí na eleição. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Bom, tá aí. Esse foi o nosso primeiro entrevistado de hoje, o candidato Edson Aparecido dos Santos, que é do MDB e do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que tem como coligação PSDB, Cidadania, Avante MDB, Patriota, União, POD, o PP e Solidariedade. O nosso momento político é apresentado por Ricardo Pereira e Karina Cato, com a direção e a coordenação de Ronaldo Bianchi, com o gerenciamento da Simone e também com a direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo. O momento político volta a qualquer momento. Para você tirar dúvida, para você, minha amiga, meu amigo, fica aí, claro, atenta nas eleições 2022, eleição que acontece agora em outubro, e nós estamos dando oportunidade para você conhecer os candidatos.